Antes de mais nada queria dizer-vos bom dia, dizer que estar aqui em cima é pior do que ir ao médico quando éramos pequeninos e tínhamos de tomar a primeira injeção, mas antes de começar íamos orar e o Márcio já orou por mim, então vamos já começar por falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é sobre um dia ao lado de Jesus, e ontem à noite quando estávamos a jantar, a minha família abordou este assunto. Eu não abri o jogo de que maneira que eu ia abordar este assunto e como é que eu ia falar, e perguntei de que forma é que eles achavam que eu ia abordar. A conclusão que eu cheguei é que eu podia abordar este assunto de muitas maneiras. Podia falar sobre o Senhor Jesus morar nos tempos de hoje dentro de nós através do Espírito Santo. Podia falar sobre também detalhar hora por hora o que é que o Senhor fazia. A verdade é que eu, pegando aqui um bocado no exemplo de quarta-feira, que nós vamos fazer um voo sobre a Bíblia, nós hoje vamos dar uma voltinha de bicicleta sobre o dia de Jesus, e estes foram as horas mais ou menos que eu estabeleci importantes de como é que o dia de Jesus se estruturava. Foi muito complicado meter uma rotina no dia de Jesus, ou seja, tudo o que eu disser aqui não foram todos os dias iguais, à exceção de uma coisa que foi a oração, que é essa a primeira coisa que nós vamos falar. A oração, o Senhor não excluía o seu a sós com Deus e nós não devemos excluir o nosso a sós com Deus no nosso dia a dia. Começando aqui por Marcos 1, 35, peço que abram, Marcos 1, 35. Que nos diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Nós vemos aqui a importância que o Senhor tirava a este a sós com Deus, a oração, a estar a sós só com Deus. E vemos que nos nossos dias de hoje, isto ainda se explica. Tudo o que eu disser aqui pode-se aplicar aos dias de hoje e nós vamos ver isto já lá mais para o fim. A oração pode servir, e normalmente nós costumamos falar muito sobre a oração e a importância da oração, e eu trouxe aqui só 5 tópicos de como é que a oração pode nos dar um escape e de que forma é que a oração pode atuar nas nossas vidas. A oração pode atuar nas nossas vidas para nós não cairmos em tentação, como dizem em Marcos 14, 38, vamos só abrir, é muito rápido, não vamos abrir os 5, mas vamos só abrir este que fica no mesmo livro, Marcos 14, 38. Que nos diz assim: Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a oração serve-nos de escape, de maneira a não cairmos em tentação. A oração também serve para comunhão, serve para adoração, para consolação e, por fim, para gratidão. Pegando, por exemplo, aqui num dos exemplos, pode ser a comunhão, em Atos 12, exatamente. Em Atos 12, nós vemos o seguinte: E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, a comunhão, a oração também serve para a comunhão. É importante nós, enquanto igreja, estarmos juntos e orarmos ao Senhor para além de unir os nossos laços com o Senhor, que é o mais importante. Pronto, passando aqui a outro tópico. Depois da oração, o Senhor, vemos em Marcos 1, 38, que é logo a seguir a este episódio que aconteceu, que o Senhor se levantou para ir orar. Logo a seguir, o Senhor diz-nos no versículo 38 e diz: E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. A comunhão aqui que eu me refiro é a caminhada entre o sítio onde estavam até às aldeias vizinhas.
certamente que a comunhão entre os discípulos e o Senhor era muito boa e é uma das que eu vejo que é uma das únicas vantagens, entre aspas, que os discípulos teriam para nós era o conhecimento que eles teriam nesta comunhão. Mas apesar de nós termos esta diferença com os discípulos, nós também podemos ter constantemente esta comunhão através da leitura da palavra e da oração. E pegando aqui na comunhão, eu queria referir mais da comunhão entre nós como igreja que nós devemos ter diariamente. Seja pelos almoços que nós temos aos domingos, é importante a igreja estar presente, porque esta comunhão, estes laços que nós temos entre nós, é muito mais importante do que nós pensamos e certamente às vezes dizemos, vamos à igreja, eu não me estou a sentir bem, mas nós vamos à igreja para nos sentirmos bem, porque com os irmãos nós certamente nos sentimos melhor tendo esta comunhão bem presente. Mais à frente vemos o Senhor, depois no versículo 39, diz-nos assim, e pregava nas sinagogas dele e toda a Galileia e expulsava os demónios. Ou seja, aqui já estamos a mostrar o serviço. Depois da comunhão, depois da oração, da comunhão, vem o serviço. E aqui nós estamos a falar do serviço para os outros. O Senhor tirou esse tempo para servir aos outros. Juntamente com Ele, os discípulos. E assim devemos ser nós, o serviço para os outros. Eu queria vos contar uma história muito breve de que às vezes nós, o nosso serviço para os outros, nós servimos aos outros e ajudamos os outros e não vemos resultado do outro lado. E eu queria vos contar uma história muito breve de que às vezes não é o resultado final, mas sim o processo em si que nos faz florescer alguma coisa. Era a história de um rapaz que foi ter com um senhor e esse senhor já era muito velhinho e não conseguia fazer esse trabalho. E disse, olha, eu preciso da tua ajuda, preciso que me leves água deste poço até ali, aquele balde. Balde não, tanque, exatamente. Aquele tanque com este balde. Ok, tudo bem, não sei o quê. E então, o que é que aconteceu? Ele pegava e ele disse, olha, no fim eu dou-te o dinheiro e pronto, está feito. A tua missão é só levar esta semana água daqui, ali, com este balde. E o que aconteceu foi, no primeiro dia o rapaz pegou e viu e reparou que o balde estava furado. E ele disse, olha, este balde está furado. E ele disse, não, eu quero que mesmo que leves com esse balde. É importante levares com esse balde. E ele, sem saber, pronto, pegou e levou até ao tanque. Chegou ao fim da semana e não conseguiu encher o tanque, porque o balde estava mesmo todo rasgado e todo furado. E ele disse, olha, obrigado, está aqui a tua recompensa. E o rapaz, sem perceber, perguntou-lhe, então, mas eu não consegui encher o tanque, não quero que eu fique mais um tempo para encher o tanque? E ele disse, não, olha para trás. E então o rasto de água que ele ia deixando fez florescer algo naquele rasto até ao tanque. Ou seja, o objetivo do Senhor era regar aquele caminho do que encher o tanque. E muitas das vezes assim é o Senhor no nosso serviço. Ao estar a ajudar os outros, podemos estar a florescer o outro lado. Apesar de nós não vermos resultado no fim, que era o resultado que nós esperávamos, mas era o resultado do Senhor. Em Colossenses 3:23, diz-nos o seguinte, também relativamente aqui ao serviço. Colossenses 3:23 diz-nos o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Este versículo era o que me dava algum sustento quando eu ia ajudar o meu pai e ele mandava-me pintar os rodapés, que exigia muita paciência e muita concentração e eu não gostava nada, mas eu fazia para o Senhor e era isso, trazia algum consolo, mas pronto, olha. E é importante este versículo, nós percebermos este versículo, porque às vezes no nosso trabalho ou no nosso dia-a-dia não gostamos de certos trabalhos ou não gostamos de certas coisas, mas se pensarmos, e isso acontece muitas vezes comigo, se pensar que se fosse para o Senhor, eu vou fazer isto para o Senhor, eu vou fazer isto perfeito, o máximo que eu puder dar, eu vou dar aqui, e no fim o Senhor mostra-nos um consolo maior no nosso serviço. Passando aqui para outro ponto, isto é Colossenses, passando aqui para outro ponto, temos a oração.
eu frisei aqui três tempos de oração, tanto para os dias de hoje, porque o Senhor também certamente que orava no serviço, na comunhão, o Senhor estava em constante oração e é o que nós devemos estar. Mas eu reservei aqui três horas ou 3 tempos para a oração, o mais importante. Em Atos, vamos primeiro ler Atos 13, 22. Atos 13, 22 diz-nos o seguinte: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei David, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei David, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E vocês devem me estar a perguntar porque é que eu estou a ler isto. Porque eu fui buscar o livro de Salmos, o capítulo de Salmos, o capítulo 55, e vamos já abrir para ler o capítulo 55 de Salmos. 55, 17, que diz assim: De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ou seja, eu fui buscar um personagem bíblico que era David, que tinha um homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus. Ou seja, eu certamente sei e tenho convicção profunda que o Senhor estava em constante oração e tirava sempre este tempo para orar. Porque David, que tinha um coração segundo a vontade de Deus, o tirava e era um exemplo para nós e assim devemos o fazer também. Certamente que o Senhor não tirava aquela 1 hora ou meia horinha para descansar depois do almoço, mas sim tirava para orar depois do almoço. Agradecer tudo o que o Senhor tem feito, tudo o que o Pai tinha feito no serviço, na comunhão e ao levantar. Logo em seguida passamos para a parte da tarde. A parte da tarde eu juntei as 2 até às 4 no ensino. No versículo 5 de Mateus, não precisam de abrir, fala sobre o Sermão da Montanha. O Senhor aplicava este ensino em várias formas naquele tempo. Ou seja, tinha 3 formas: parábolas, sermões e histórias. Nós temos tudo isto hoje aqui. Os discípulos tinham de andar com o Senhor para ter isto tudo. Nós temos isto tudo hoje aqui. Ou seja, é muito mais fácil para nós hoje abrirmos a Bíblia, lermos e estudarmos e tentarmos perceber a Bíblia do que os discípulos que naquela altura tinham de estar com o Senhor para perceber tudo isto. O Senhor tirava este tempo para ensinar tanto aos discípulos como ao povo, como vemos, por exemplo, no Sermão da Montanha. E hoje em dia nós temos a Bíblia, que é o mais importante para nós lermos e termos o ensino, termos mais ensino. É-nos mais fácil para nós do que os discípulos hoje em dia, e a importância de nós estarmos também no estudo bíblico, quarta-feira ou noutros dias quaisquer, é a importância de nós estarmos para estudarmos, para termos ensino. Não é só ao domingo ou que nós estamos aqui que nós vamos aprender mais sobre a Bíblia, também aprendemos, mas também no estudo bíblico nós aprendemos ao detalhe, seja pelo voo sobre a Bíblia ou seja um estudo mais minimalista, que nós aprendemos mais sobre a Bíblia. Nós podemos ler a qualquer momento a Bíblia, podemos estudar a qualquer momento a Bíblia, coisa que os discípulos não o faziam na altura. Logo em seguida temos a grandiosidade da fé. Em João, e aí vou pedir para abrir e não vamos abrir mais passagem nenhuma, em João 6, 1, fala-nos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor a mostrar a mostrar o seu poder e a dar uma prova aos discípulos. E a prova de fé aos discípulos é a seguinte: acontece no versículo 5, que nos diz assim:
Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, o Senhor, apesar de saber o que ia fazer, ele disse a Filipe, disse: olha, o que é que vamos fazer? Como é que é? E agora? E vemos que os discípulos, depois de terem esta tribulação, que o Senhor disse: olha, desenrasca-te, vemos a atitude deles que foi conforme a vontade do Senhor. Ou seja, eles tiveram, depois deste desespero todo, de dizer: onde é que vamos comprar? Ó Senhor, nós não temos dinheiro, não sei onde é que vamos encontrar dinheiro. Eles reuniram todas as informações, foram ter com o Senhor e disseram: olha, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, por isso não sei o que é que vamos fazer, faça você. E tiveram fé, ou seja, eles puseram aos pés do Senhor, expuseram o problema e tiveram fé. E é o que nós devemos fazer hoje em dia. Ou seja, nós devemos orar, isto está desconfigurado, mas pronto, devemos orar, expor ao Senhor as nossas angústias e ter fé. Como dizem Filipenses 4:6, não precisam de abrir, eu leio. Filipenses 4:6 diz-nos o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, nós, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, nós devemos orar, expor ao Senhor os nossos problemas e ter fé que o Senhor vai cuidar. E foi esta a prova de fé que o Senhor fez aos discípulos e eles passaram, e nós também iremos passar certamente, porque se seguirmos isto, orar, expor ao Senhor as nossas angústias e ter fé. Às 8 temos a oração e segurança. Ora, eu dividi isto em 2 partes porque o Senhor, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, separou-se dos discípulos e foi orar. Vemos isso no versículo 15, que o Senhor subiu ao monte para orar e os discípulos entraram no barco e foram a mar, foram até em direção a Cafarnaum, como diz no versículo 17, diz assim: e entrando no barco, os discípulos passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Ou seja, o Senhor saiu para orar, mais uma vez vemos a oração, o Senhor saiu para orar, e os discípulos pegaram nas coisas e foram em direção a Cafarnaum. A verdade é que eles depois sentiram-se inseguros e, como vemos no versículo 19, eles temeram pelo que estava a acontecer, porque se levantou um grande vento e o mar se levantou. Ou seja, eles temeram e não estavam seguros, e o Senhor trouxe essa segurança. E é sobre esta segurança que eu quero vos falar agora, nos dias de hoje. Nós podemos ter esta segurança, e eles só tiveram esta segurança quando o Senhor estava perto. E nós, apesar do Espírito Santo dar dentro de nós, pode estar abafado com as coisas do mundo. E se nós tivermos todos estes tópicos, tudo isto que foi um dia ao lado do Senhor, se a nossa vida for de oração, comunhão, serviço, aprendizado e fé, nós vamos encontrar descanso e segurança no Senhor. Porquê? Porque o Espírito Santo pode habitar dentro de nós e pode agir de maneira eficaz na nossa vida. Todos estes tópicos passaram-se num dia ao lado do Senhor e devem-se passar um dia nas nossas vidas diariamente. Vemos às 6 a oração, comunhão com os discípulos, ou neste caso comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor na oração, o serviço, aprendizado, fé, e só aí vamos encontrar descanso e segurança no Senhor, que é a nossa rocha e a nossa segurança. É importante nós termos uma vida regular e podem-se virar para mim e dizer é muito complicado, mas é para isso que serve a oração, é para isso que nós devemos nos debruçar ao Senhor e ter estes três pontos importantes: oração, expor ao Senhor as nossas angústias, neste caso o problema. Senhor, ajude-me a ter estes tópicos todos bem presentes na minha vida e a ter fé que o Senhor vai cuidar e fazer a nossa parte, que é o mais importante. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.